O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra de ontem nos ensinava alguns aspectos para que nós pudéssemos melhorar em um dos pontos essenciais da Quaresma, que é a oração. Já hoje, quero destacar outro ponto importantíssimo para esse tempo da Quaresma, e que nós cantamos no canto de entrada. Eu te peço que tu me convertas o coração. Depois no refrão diz, desta vez é para valer. Então, o ponto que eu quero destacar na liturgia de hoje é a conversão. Na quarta-feira de cinzas, foram colocadas cinzas nas nossas cabeças, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Ou também, lembra-te de que és pó e de que para o pó hás de voltar. Lembrando também, nessa segunda frase que é colocada quando coloca as cinzas, lembrando que é preciso buscar a conversão no dia de hoje, no agora. A conversão é urgente, porque a qualquer momento nós morreremos e voltaremos ao pó de onde nascemos. A primeira leitura do profeta Ezequiel já inicia com uma verdade que deve nos trazer muita alegria. Escuta bem, assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Se arrepender de todos os pecados, guardar a lei e praticar a justiça, Deus diz, viverá com certeza. É Deus que está falando. E não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Duas coisas importantes nessa verdade, que é essencial para recebermos o perdão de Deus: arrependimento, propósito de mudança de vida. Conversão. Arrepender-se dos pecados, mas não só arrepender-se. Eu posso arrepender dos meus pecados e não querer mudar de vida. Eu estou arrependido, mas não tenho nenhum esforço para querer mudar aquela realidade. É preciso o arrependimento de coração, e esse arrependimento precisa impulsionar o meu coração a viver uma vida nova, conversão, mudança de vida, metanoia, mudar a direção. Eu estava andando num caminho errado, eu vou mudar de vida. Se o pecador se arrepende de seus pecados, depois busca uma vida nova, buscando viver
toda a lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus, praticar justiça, ganhará a vida, e essa vida é a vida eterna, e não morrerá, não irá para o inferno. E mais ainda, Deus esquece dos pecados. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, de coração, quando o nosso coração dói pelos pecados cometidos por ofender a Deus que é amor, não se arrepender porque aquilo me causou um prejuízo, ou me arrepender porque eu tenho medo de ir para o inferno. Isso é um arrependimento imperfeito. Mas quando eu me arrependo, meu coração dói, porque um Deus que me ama, derrama todo o seu amor por mim, é misericordioso, diz que esquece os meus pecados se eu me arrepender, derrama a sua bondade, compaixão, e ao mesmo tempo eu sou infiel para com esse Deus. O meu coração precisa doer por causa disso, porque um amor que é me oferecido gratuitamente e eu devolvo com infidelidade e ingratidão. Quando eu me arrependo dessa forma, e ao mesmo tempo isso me impulsiona a buscar uma vida nova, a corrigir os meus erros, a deixar o mal para trás e viver uma vida nova, Deus esquece os nossos pecados. É isso que acontece com o sacramento da confissão, com o sacramento da penitência. Aquele que busca o sacramento, arrependido dos pecados cometidos, e o seu coração arde de desejo de não mais cometer os pecados, e tem o desejo de seguir os mandamentos, a lei de Deus, e quer progredir em santidade, mudar de vida, tem os seus pecados perdoados, e Deus esquece deles. O Senhor nos dá a graça da salvação, vence a morte por nós. Deus diz: será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Será que Deus tem prazer em um filho seu se perder, ir para o inferno? Não, Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer em castigar, e Ele não castiga. E Deus não tem prazer se um dos seus se perde. Mas Ele deseja, como diz na primeira leitura, Deus deseja antes que mude de conduta e viva. Que o ímpio, que aquele que está em pecado, que aquele que está mergulhado numa vida de pecado, mude de conduta e viva. Aquele que está no pecado já está morto, está progredindo para a morte. Mas aquele que muda de conduta, que se converte, ele encontra a vida. E se progredir na conversão, dia após dia, a vida vai crescendo, até chegar o dia que Deus te levar e você ganhará a vida eterna. Agora, algo que precisa de muita atenção. Se o justo se desviar de sua justiça, aquele que estava vivendo bem, vivendo a lei de Deus, progredindo no Senhor, mas ele se desvia dos mandamentos, se desvia da justiça, começa a praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado, por causa da infidelidade, do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. É importante guardar isso. Aquilo que nós fazemos de bom não vai salvar a nossa vida se nós adentrarmos numa vida de pecado e permanecermos no erro, na infidelidade e deixar a vida levar nesse sentido. Aquilo que fez de bom não vai ser lembrado, porque adentrou no caminho que leva à morte e permaneceu. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, morrerá, se não se converter. Quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. O Senhor quer nos alertar sobre o pecado no dia de hoje.
que o pecado nos leva à morte. E eu repito isso, o pecado leva à morte, leva ao inferno. Porque hoje em dia o pecado tem se tornado cada vez mais normal no nosso mundo, nesse mundo que nós vivemos. Por isso que eu repeti, o pecado leva à morte, e a morte é a perdição, é o inferno. Porque o pecado vai cada vez mais se entranhando na sociedade e vai se tornando normal. E o homem vai criando argumentos e argumentos para convencer de que não é pecado, que aquilo é normal. Mas eu digo para você, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje, sai logo desse pecado. Sai logo desse pecado, porque isso vai te levar à perdição. Não insista no erro. Para quem está buscando a santidade, permaneça fiel. Permaneça na fidelidade, continue perseverando na fidelidade, porque viverá sempre. Ao pecador, se converta urgente. Hoje é o dia da conversão. Hoje é o dia da tua salvação. O profeta Ezequiel vem alertar o povo também, diante de toda aquela realidade dessa primeira leitura, para o pecado pessoal, de que cada um é responsável pelos seus atos. Porque naquela época do exílio, os exilados começaram a ter alguns pensamentos de que o exílio que eles estavam sofrendo e todo o mal que acontecia era por causa do pecado dos seus pais. Porque os seus pais pecaram lá atrás e hoje eles pagam esse preço do exílio, de estar exilado numa terra estrangeira, de não ter a presença do Senhor, de não adorar no templo. E todo o mal que vinha era por causa do pecado dos seus pais. Ezequiel diz, cada um decide o seu destino, como o seu modo de agir. É por causa do mal praticado que está sendo realizado vem toda a consequência do pecado. Cada um é responsável por suas más escolhas, por suas atitudes e sofrerá as consequências pelas más escolhas. O que acontece de mal nunca é castigo de Deus. Deus não é um Deus castigador. Deus é o Deus da vida e Ele não encontra felicidade quando um pecador se perde. Deus sofre quando um pecador se perde. E Ele espera dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, que o pecador se converta, para que possa receber a vida. O Salmo de hoje nos traz uma verdade sobre esse grande amor de Deus, que está sempre pronto a perdoar. Se levardes em conta as nossas faltas, ó Deus, quem haverá de subsistir? Se Deus levasse em conta cada pecado que nós cometemos, seja os pecados leves, veniais, ou os pecados graves, se Deus levasse tudo em conta, à risca, ninguém viveria, ninguém alcançaria a vida eterna. Mas Ele não leva em conta porque a todo aquele que busca arrependido e com propósito de mudança e quer a conversão. Como o salmista fala numa das estrofes, mas em vós, Deus, se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção, e Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Veja, até agora nós vimos um Deus que espera cada um que peca voltar, arrependido, para que Ele possa perdoar e esquecer os nossos pecados. Mas no Evangelho nos traz uma realidade que pode colocar tudo isso em risco. Tudo isso em risco, de um Deus que quer nos perdoar, de um Deus que quer nos salvar, de um Deus que quer esquecer os nossos pecados. Da mesma forma que Deus esquece o nosso pecado, que Deus quer nos perdoar, nós devemos fazer isso com o próximo. Nós devemos fazer isso com o próximo. O perdão para com o próximo é chave para que Deus nos perdoe. O perdão que eu dou para o próximo é chave para que Deus esqueça o meu pecado, para que Deus esqueça o meu passado pecaminoso quando eu volto arrependido. No Pai Nosso nós rezamos, perdoai-nos, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam.
eu dou liberdade a Deus para que Ele me trate como eu trato o próximo, como eu perdoo o próximo. Se eu não perdoo, então, eu estou dando liberdade a Deus e dizendo, não precisa me perdoar, porque eu não estou perdoando o meu irmão. Jesus diz no Evangelho, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão, o ódio, será réu em juízo. Quem dizer a seu irmão patife será condenado ao tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Jesus fala aqui, primeiro ele fala não matar, mas ele compara aquele que tem ódio do irmão, que não perdoa o seu irmão de jeito algum, como aquele que mata fisicamente alguém. A mesma pena que sofre pelo pecado, ferindo um dos mandamentos da lei de Deus, que é não matar, aquele que se encoleriza contra o seu irmão, que tem ódio do seu irmão, ele sofre as mesmas consequências desse pecado. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, antes de colocar a tua oferta no altar, sobre o altar, vai reconciliar-te com o teu irmão. Senão de nada vale a tua oferta, senão de nada vale o estar na presença de Deus. Por fim, ele diz, procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e será jogado na prisão. Meus irmãos, enquanto nós estamos caminhando nessa peregrinação terrestre nossa aqui, enquanto nós estamos caminhando para um dia, o juízo final, no tribunal de Deus, enquanto caminhamos até lá, nos arrependamos dos nossos pecados, deixemos para trás a vida velha, busquemos uma vida nova, com arrependimento de coração, busquemos a conversão, mas acima de tudo, perdoe o seu irmão, se reconcilie com o teu próximo que te ofendeu, porque senão Deus não pode fazer nada, porque Deus vai olhar para nós e vai dizer, por que você não perdoou o seu irmão? Eu não posso te perdoar, mas para aquele que perdoa o próximo, busca a conversão, o arrependimento e volta-se para Deus, Deus dará a vida. Que nesse dia o Senhor possa tocar o nosso coração. Se tem alguma dívida de amor, uma dívida de perdão, hoje é o dia para sanar essa dívida, buscando o irmão para perdoar e dar o perdão e buscando o perdão do Senhor por meio do sacramento da confissão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.